Gálatas, capítulo de número 5 e versículo de número 11. Então diz assim a palavra de Deus, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, ó, o nosso de hoje aqui, o quê? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, como eu disse, na quarta-feira nós estamos fazendo um estudo aqui a respeito do fruto do Espírito. O título é Frutificando no Meu Lar. É isso que cada um de nós precisa fazer, frutificar na nossa casa, frutificar no nosso lar. A Bíblia diz que nós fomos chamados e nomeados por Jesus para que a gente vá e dê fruto, e o nosso fruto que permaneça. Como é que o nosso fruto vai permanecer? Através das próximas gerações, do legado que a gente vai deixar então para as próximas gerações. Aí a gente já vai ter partido dessa terra, espero que demore bastante, né? Como eu sempre gosto de falar, mas a gente vai partir daqui, vamos ter os nossos frutos, então, vão permanecer dessa forma. E a gente tem estudado, então, a respeito do fruto do Espírito, explicava que é um fruto, como se fosse um fruto ali de camadas, de tal forma que Paulo está fazendo essa lista da perspectiva de fora para dentro, alguém que está olhando um fruto, está dizendo, olha, é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, né? Então ele coloca numa lista de fora para dentro, né? Só que se a gente for analisar, a primeira camada a ser formada é a de dentro, e por último é a de fora. De uma tal maneira que a gente deveria olhar para essa lista, né, de trás para frente. E é justamente como nós temos estudado aqui na quarta-feira, analisando essa lista de trás para frente. Pode ser que não faça sentido, né, se você está me ouvindo pela primeira vez falar sobre isso, mas logo vai fazer mais sentido. Então, de trás para frente, nós já estudamos sobre domínio próprio, nós já estudamos na semana passada sobre a mansidão, e hoje então a qualidade ou a camada, né, desse fruto do Espírito, que eu quero chamar bastante de qualidade, né, é a fidelidade. Em algumas traduções, por exemplo, a corrigida, ela traz a palavra fé em vez da palavra fidelidade, por conta que na língua grega, a palavra que foi traduzida ali como fé ou como fidelidade, dependendo da tradução, a maioria das traduções usa a expressão fidelidade em vez da fé, que eu recorde pelo menos assim de cabeça, é só corrigida. Não cheguei a ver todas as traduções e tal, mas eu vi que a grande maioria traz a palavra fidelidade. Mas a palavra ali no grego é pistes, e ela traz essas duas traduções. Uma é a fé, né, no sentido da fé que a gente tem em Deus, da fé do cristão, né, no Novo Testamento, na maioria das vezes traduzido como fé, por conta que o contexto leva a isso. Só que além de fé, ela também é traduzida como fidelidade ou lealdade. O termo que eu achei interessante, que está lá no dicionário de Strong, né, ou no Lexo de Strong, melhor dizendo, é o seguinte: o caráter de alguém que se pode confiar. Isso é aquela palavrinha lá em hebraico que ficou traduzido aqui, então, como fidelidade. E aí, eu não sei se você entende, mas ao meu ver, fica melhor traduzido de fato fidelidade, olhando o contexto, do que fé. Se você olha a lista, a Bíblia está falando das qualidades do Espírito Santo e que devem, pelo nosso andar com Deus, devem se refletir na nossa vida. Então, quando você coloca fé, não sei você, mas fica meio deslocado. Não faz sentido, porque fé não é uma qualidade, né? Então, dentro do contexto, de fato, fica melhor traduzido a
como fidelidade, então, só para tirar a dúvida aí com relação a essas duas questões. O uso que eu vou fazer é principalmente essa definição que o próprio Lexo de Strong ele traz, né? Strong, só para você que não sabe, foi um camarada, um estudioso da língua grega que pegou todas as palavrinhas gregas da Bíblia e ele fez então ali a tradução para o português, fez ali o lexo então de uma língua para outra, né? Então por isso que uma palavra às vezes tem 2, 3, 5 significados, né? Como é o caso dessa palavrinha aqui. Então no próprio lexo dele, né, traduzido como essa palavra é o caráter de alguém que se pode confiar. Eu acho que daí já tem que partir daí eu e você pararmos e nos perguntarmos, será que eu tenho o caráter? E caráter fala de algo muito subjetivo, muito interno, fala de, sabe, realmente quem eu sou. Eu tenho um caráter de alguém que se pode confiar? É claro que geralmente, de imediato, a gente que gosta de quebrar o galho para a gente mesmo, né? Vai falar, mas claro, pastor, você tem alguém que pode confiar, sou eu. Mas, sabe, com toda a sinceridade, a gente precisa olhar e com toda a humildade até, olhar para dentro de nós e nos questionar, será que eu tenho um caráter que pode se confiar? E aí, eu quero chamar a atenção que numa sociedade como a de hoje, que nós estamos vivendo, de alianças quebradas, de contratos quebrados, de a palavra de alguém já não vale mais nada, né? Ainda se torna muito mais precioso a fidelidade. Sabe aquele ditado, em terra de cego quem tem um olho é rei? Né? Então numa terra onde tem imperado a deslealdade, a infidelidade, ainda mais se ressalta, ainda mais precioso se torna essa questão da fidelidade. E quando a gente fala de fidelidade, a gente geralmente remete a duas coisas. A fidelidade a Deus, né? E claro, nós precisamos ser fiéis a Deus. A gente ouve direto e reto por aí a frase, até lê em vários locais, né, no adesivo, em carro, em caminhão e tal. Deus é fiel. E de fato, Deus é fiel. Mas e nós somos fiéis a Ele, a Deus? Eu tenho o caráter de alguém que pode se confiar, né? Então, dizer que Deus é fiel é fácil, mas a gente é fiel a Deus. Então, nós precisamos ser fiéis ao Senhor, ser alguém que tem um caráter que Deus pode confiar em nós. Porque entenda, Deus só vai colocar coisas, confiar coisas na nossa vida, se Ele confiar em nós. Deus, Ele não investe para perder. Ele vai lá, a um Ele dá 5, a outro Ele dá 2 e a outra Ele dá 1. Cada um segundo a sua capacidade. Deus vai dar 5 para quem Ele não confia que vai dar conta dos 5? Não. Você está entendendo? Então, para nós recebermos mais da parte de Deus, nós temos que ser alguém confiável. E isso, né, fala de caráter. Eu até falava no outro culto aqui, e aí além da gente remeter, né, a questão da fidelidade a Deus, geralmente quando a gente fala de fidelidade, a segunda coisa que vem na nossa cabeça, pelo menos na cabeça do cristão, é o casamento. Não é verdade? Né? De sermos fiéis no casamento. E obviamente, também, né, precisamos ser fiéis, então, no nosso casamento. Afinal de contas, a pessoa ela vai diante do altar, e diante do altar ela faz um compromisso com a outra pessoa de ser fiel. Mas quando essa aliança ela é quebrada, e infelizmente a gente, sabe, tem vivido dias que quanto mais o tempo passa, parece que mais desprezada é a aliança do casamento, mais a segundo plano vai ficando essa questão.
quando infelizmente essa aliança é quebrada, esses frutos da infidelidade, eles são frutos muito amargos, que geram feridas muito profundas. E às vezes, quando a pessoa se vê vítima de uma situação como essa, a pessoa às vezes logo começa a se questionar: poxa vida, mas o que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei? O que faltou eu fazer? Né? Por que o meu marido não foi fiel a mim? Por que a minha esposa não foi fiel a mim? Quem sabe se eu me cuidasse mais? Quem sabe se eu fizesse isso mais? Quem sabe se eu fizesse aquilo mais? Eu já, né, infelizmente, atendi várias irmãs com esse tipo de conflito, né? Por que isso foi acontecer? Talvez seja algum erro meu, e claro que cada um deve se julgar mesmo, obviamente, mas meu irmão, eu não tenho que me condenar, porque quando alguém me trai, não está falando de quem eu sou, está falando de quem aquela pessoa é. É o caráter daquela pessoa, você está entendendo? Não é o meu caráter. O meu caráter não foi abalado. Foi abalado o caráter daquela pessoa, mostrou quem aquela pessoa então é. E nós precisamos então conseguir enxergar como essa questão da infidelidade é algo terrível. Só que eu não quero só focar, e na verdade eu vou até procurar não focar nessas duas coisas, no que diz respeito à fidelidade a Deus, e nem no que diz respeito à fidelidade no casamento, porque geralmente quando a gente pensa em fidelidade, a nossa mente já nos remete a essas duas coisas, que são essenciais na nossa vida, que são necessárias. Mas será que nos outros aspectos da vida, nós também temos sido fiéis? Porque, olha só, antes de eu até me aprofundar um pouco mais nisso, eu gostaria que, de mais uma vez, lhe chamar a atenção para essa lista. E para a forma que nós estamos olhando para essa lista do fruto do Espírito, da forma que nós estamos olhando para ela, de trás para frente. Porque olha só, se eu não tiver o domínio próprio, se eu não controlar a mim mesmo, se o que me controla é a minha carne, são os desejos pecaminosos da minha carne, eu vou ser alguém que tem um caráter digno de confiança? Não. Não tem como eu viver a fidelidade se eu não tiver domínio próprio. Aí eu falava na semana passada da mansidão, perceba que é uma progressão. Aí eu falava na semana passada da mansidão, que a grosso modo eu poderia tentar traduzir assim, é a capacidade de eu controlar os meus sentimentos. Amém? Sejam eles quais forem. Então, assim como a minha carne é muito volátil, os meus sentimentos também são muito voláteis. De tal forma que se eu não tiver a mansidão, não conseguir controlar os meus sentimentos, eu serei alguém fiel? Também não. Eu serei alguém digno de confiança? Não, porque não dá para confiar em alguém que é a carne que domina ela. Não dá para confiar em alguém que é as emoções que dominam a pessoa, porque hoje ela está com uma emoção, amanhã ela está com outra. Mas quando eu aprendo a dominar a minha carne, a dominar minhas emoções, aí olha só que interessante, essas duas primeiras estão falando de eu dominar algo, minha carne, minhas emoções. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria, que começa a falar de algo interno, do meu caráter. Porque eu aprender a controlar a minha carne, aprender a controlar as minhas emoções, então vai me dando a capacidade de forjar um caráter cristão. E a partir daqui, começa a se falar então de caráter, de quem o eu aqui dentro, o eu interno, se é que eu posso dizer assim, né, diferenciando a carne, quem eu realmente sou. E a fidelidade, então, fala disso, fala de caráter, de quem é que eu sou. E aí, mais uma vez surge a pergunta: eu sou alguém
pode se confiar. E aí, repito, tirar um pouquinho do aspecto simplesmente da nossa fidelidade a Deus, ou simplesmente da nossa fidelidade ao casamento. Mas como pai, eu sou alguém que se possa confiar, como filho, como um irmão em Cristo, como um vizinho, como um patrão, como um empregado, eu sou alguém digno de confiança. E aí perceba que isso começa até nas menores coisas. Eu digo que eu vou chegar tal horário. Não, está marcado, ó, 2 horas, beleza, 2 horas estou lá. E aí eu chego 2h10. Eu não estou falando de uma eventualidade, sabe, de um problema que surgiu, teve uma eventualidade, então não é algo do meu feitio, mas acabou acontecendo, né? Claro que a boa educação nos remete a mandar uma mensagem, principalmente na sociedade nós estamos de tantas tecnologias, né? Mandar uma mensagem, mandar alguma coisa, vou chegar uns minutinhos atrasado, você me desculpa, mas estou indo, estou a caminho, surgiu um problema aqui. Não é assim? Mas o problema é toda vez eu chego atrasado. Então você perceba que eu não estou sendo fiel àquele compromisso que eu estabeleci. Eu não estou respeitando aquele compromisso que eu estabeleci. Mas não é assim? Então por aí eu já não estou me mostrando uma pessoa digna de confiança. Uma pessoa leal. Sabe aquela pessoa que alguém diz assim, ih rapaz, será que o fulano vem? Aí todo mundo diz, não sei. Você percebe que eu já não sou digno de confiança? Mas alguém diz assim, mas ele não falou que vem? Falou, não rapaz, então fica tranquilo. Posso sossegar que se ele falou que vem, ele vai vir, fica tranquilo. Você perceba que aí já se começa, né, mostrar que é alguém confiável. Nós somos confiáveis nos nossos compromissos? Ou assumimos um compromisso hoje, amanhã dizemos, não, eu até assumi, mas veja bem, não vai dar para eu cumprir. Então vai quebrando a confiança. Nós somos fiéis naquilo que nós falamos, ou falamos uma coisa e daqui a pouco voltamos atrás, falamos uma coisa e não cumprimos, às vezes até para os filhos, nós vamos fazer tal coisa, mas não deu, mas você não falou que ia fazer, então não fala, né? E repito, não estou falando de uma eventualidade que aconteceu, eu estou falando de prática, que tem muita gente que vive prometendo as coisas para as crianças, não é assim? E nunca faz, e nunca cumpre. Então, quer dizer, é alguém que não dá para confiar naquilo que a pessoa fala. Aí, veja só, vamos tentar enxergar isso com o olhar de uma criança. O pai e a mãe falam, daqui a pouco volta atrás. O pai e a mãe promete, daqui a pouco não cumpre. O pai e a mãe falam uma coisa, daqui a pouco, 5 minutos depois, fala outra. Dá para confiar no que a pessoa fala? Aí daqui a pouco esse mesmo pai, essa mesma mãe vai dizer assim, meu filho, porque o reino dos céus, lá é tão lindo, lá não vai haver choro nem dor. Você consegue entender que de uma maneira não consciente, maneira inconsciente, vai surgir aquela dúvida, será? Amém? Será que é assim mesmo? Porque vive falando uma coisa, daqui a pouco, 5 minutos depois, não é mais assim e tal. Então, olha que coisa séria. Meu irmão, sem contar que se a gente for parar para pensar, todo tipo de relacionamento é construído na base da confiança. Seja um casamento, seja o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, entre os irmãos em Cristo, entre um fornecedor e uma loja, seja entre o lojista e o cliente, seja o que for. Sim ou não?
Tudo é baseado na confiança. Por que você compra aquele determinado produto naquela loja tal e não compra naquela outra? Às vezes a gente não para pensar, mas é uma questão de confiança. Não, eu confio lá. Eu confio ali porque sempre tem um bom produto, porque sempre tem um bom preço, porque cumpre o prazo que deu e assim por diante. Então, todo tipo de relacionamento, e o relacionamento familiar não é diferente, é construído com base na confiança. Quanto mais eu confio em alguém, mais eu me abro para aquela pessoa. Quanto menos eu confio em alguém, você está entendendo? Menos eu me abro para aquela pessoa. E aí, por que muitos relacionamentos vão criando um afastamento? Porque vai se quebrando essa questão da confiança, da lealdade, que precisa haver, que precisa ter. A gente não é perfeito, mas a gente tem que fazer o máximo para honrar aquilo que a gente fala, para honrar os nossos compromissos, para sermos pessoas coerentes naquilo que a gente faz, porque tudo isso mostra um caráter digno de confiança. Não, eu confio naquela pessoa. Sabe alguém que você conhece muito bem, que você confia, aí vem alguém e fala alguma coisa daquela pessoa e você diz, cara, me desculpa, eu não acredito, não. Fulano? Não. Não é assim? Mas como assim? Eu estou falando para você. Pois é, mas você me desculpa, mas eu não acredito que fulano fez isso. Porque aquela pessoa eu conheço. Aquela pessoa é digna de confiança. Mas quando alguém que não é digno, alguém conta alguma coisa, você diz, não é assim? Ih, rapaz. Então, nós precisamos disso. Se nós quisermos ter um relacionamento abençoado com os nossos familiares, isso precisa haver. Precisa haver essa confiança, até a confiança para, olha só, o filho poder chegar no pai e perguntar sobre algo. Até o filho poder chegar no pai e dizer, olha, eu posso tocar nesse assunto, eu posso falar sobre isso, porque eu sei, ou pelo menos eu confio, em qual vai ser a reação. Mas uma pessoa que você vai conversar com ela e dependendo para onde a lua está apontada, tem uma reação diferente, dá até medo de conversar com a pessoa. Não é assim? Dá até medo. Então, sabe quando isso acontece muito em empresa grande, assim, né? Alguém precisa falar alguma coisa com o patrão. Aí sempre tem uma secretária, sempre tem alguém mais perto ali, né? Aí chega assim, e aí, como é que tá o fulano hoje? Não é assim? Rapaz, hoje ele tá. Hoje ele tá brabo, hoje o negócio tá certo. Rapaz, então deixa pra lá, amanhã eu venho, não é assim? Amanhã eu volto. Aí você chega no outro dia, como é que tá? Hoje tá tudo calmo, tudo tranquilo, o time dele ganhou, né? tá tudo dando certo e tá. Então hoje é o dia de eu falar, hoje é o dia que eu vou lá pedir alguma coisa, né? E entenda, às vezes numa grande empresa e tal, às vezes acontece essas coisas. Agora já imaginou o filho? Precisa conversar com o pai. Mas não dá, porque... Você está entendendo? Né? Então, olha só essa questão, a gente não pode ser, eu sempre quando eu falo dessas coisas eu lembro de Nabal, a gente não pode ser um Nabal, que a Bíblia diz lá, um filho de Belial em quem que não se pode falar, é alguém que não ouve ninguém, alguém que não dá espaço para ninguém falar. Então nós precisamos tomar um cuidado
com isso, porque a fidelidade não é só eu pegar, enfiar a mão no meu bolso, tirar 10%, colocar no envelope e entregar, eu sou fiel a Deus, eu dei o dízimo. Isso é um pequeno aspecto, mas ser fiel a Deus é muito mais do que isso. Ser fiel não é simplesmente eu não trair o meu cônjuge, mas como é que está aqui dentro? Às vezes eu não traio o meu cônjuge, no sentido de ter relação sexual com outra pessoa. Mas às vezes eu traio o meu cônjuge no sentido do carinho que eu deveria dar e não dou, da atenção que eu deveria dar e não dou. Você está entendendo? E assim vai. Eu sou fiel no meu relacionamento com os meus filhos, no relacionamento com os meus pais, enfim, com todas as pessoas como nós estamos falando. A Bíblia, ela fala, deixa eu ir para esse texto, senão eu vou me alongar demais aqui. A Bíblia fala no livro de Ruth, e o livro de Ruth ele é muito interessante porque a tônica do livro de Ruth é lealdade. Se a gente, quem sabe, fosse resumir o livro de Ruth em uma palavra, eu acredito que essa seria uma das melhores escolhas. Lealdade, fidelidade. Entre quem? Entre pessoas. Não diretamente fidelidade a Deus, claro que envolve isso também, e o livro deixa claro. Mas a tônica desse livro, e eu creio que esse livro tão pequenininho, está na Bíblia por isso, para nos ensinar a respeito da lealdade. Lealdade da Ruth para com a Noemi, da Noemi para com a Ruth, do compromisso que a Ruth assumiu com a Noemi, da Ruth fazer o que fosse necessário para honrar, para ajudar a sua sogra, que já estava idosa, da fidelidade ou da lealdade dela para com Boaz, de Boaz para com ela, de Boaz para com um outro remidor que havia. Você que conhece a história, entende o que eu estou falando, ou se não conhece, são 4 capítulos só. Dá para ler, não dá? Pelo menos para você dizer assim, teve um livro da Bíblia que eu já li. Nem que seja Ruth, mas pelo menos teve um que eu li. Mas, então, a tônica ali é a respeito disso, da lealdade. E como Deus opera, como Deus abençoa quando vê essa lealdade, essa fidelidade em uma família, em um lar. A história começa com tragédia. A história começa com fome. A história começa com morte, com tragédia familiar. Tinha tudo para ser uma história terrível, para ter um desfecho terrível. Mas tudo começa a mudar. E aí a gente vê Deus trabalhando na história inteirinha, como é que Deus vai fazendo, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito, não sei se você vai entender, mas nos bastidores, Deus não aparece tomando a frente, tomando a cena, usando um profeta, trazendo uma palavra, não, mas Deus trabalha nos bastidores, fazendo aquilo que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam mutuamente para o bem daqueles que amam a Deus, amém, igreja? Conduzindo a história, conduzindo a vida daquelas pessoas para o desfecho que Deus tinha. Mas tudo isso porque Deus encontrou a lealdade, a fidelidade. Engraçado que Noemi tinha uma outra nora, mas dessa a Bíblia nada fala. Qual foi o desfecho dela? O que aconteceu com ela? Não sei, ninguém sabe. Mas daquela que decidiu, sabe, ser leal a Noemi, ser leal ao Deus da Noemi, ao Deus de Israel, mesmo sendo uma moabita, mesmo
não fazendo parte do povo de Deus, mas abraçando aquela cultura, abraçando os ensinamentos bíblicos. Amém? Se deixando instruir, se deixando ensinar, e como Deus conduz tudo. Bom, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Depois de Juízes. Ruth 1,16. A Bíblia diz assim, ó. Aqui é quando Noemi está dizendo para Ruth, olha, você ainda é jovem, volta lá para casa dos seus pais, vai embora, você não tem nenhum compromisso comigo, vai viver a tua vida, né? Você não tem obrigação para comigo. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Amém. Frase essa, às vezes usada até em casamentos, né? Mas é aquele compromisso que a Ruth assume. Não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, eu estou contigo e não abro. Não é isso? Né? Se fosse os jovens hoje, falaria, estamos junto e misturado. Alguma coisa assim. Mas ela assume ali aquele compromisso. E é justamente aqui que a história começa a mudar, que a história começa a ser transformada. Então as duas decidem voltar a Belém, Judá. E voltam. A Noemi chega lá e diz, não me chamem de Noemi, me chamem amarga, porque eu só tenho amargura agora, porque cheio eu parti dessa terra, vazio estou voltando, havia perdido o marido, havia perdido os 2 filhos, estava numa situação miserável financeiramente, miserável mesmo, a ponto de praticamente mendigar. Que era o que a Ruth foi fazer lá, juntar as espigas que caíam no chão quando os trabalhadores faziam a colheita. E aquilo era uma lei de Israel que os pobres podiam ir lá e juntar. E elas estavam vivendo assim para sobreviver. E aí você vê que por causa dessa lealdade, Deus ama isso. Né? Deus vai conduzindo toda a história. Deus vai trabalhando ali para mudar, para transformar aquela situação completamente. E aí a Bíblia termina, esse livro termina, capítulo 4, Ruth 4, versículo 11, quando se dá ali o casamento entre Boaz e a Ruth, aí diz assim, todo o povo, Ruth 4:11, tá? Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas, e disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. E ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida,
e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Que Davi que é esse? Do rei Davi. Meu irmão, Deus olha para aquela família que tinha, como eu falei, que começa a história de uma maneira muito trágica, muito triste, que poderia terminar daquela forma, mas Deus vê a lealdade que havia entre eles, principalmente entre a Ruth e a Noemi. E Deus então vai, sabe, conduzindo a história, realizando isso, e fazendo com que ela, no caso a Ruth, se torne então a avó de Davi, ou a bisavó, na verdade, para não errar, a bisavó de Davi, e consequentemente fazendo parte então da genealogia de Cristo Jesus. Porque eu creio que Deus, ele ama quando ele consegue enxergar, né, numa família, num lar, essa fidelidade, essa lealdade. Que aquela família não está junto só quando as coisas estão bem, mas quando tudo está mal também. E a Bíblia fala disso até da amizade, né? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia o que acontece? Nasce o irmão. É quando, por mais que a situação esteja séria, complicada, angústia, mas você diz: não, eu vou ser leal, ou não estava junto aqui do camarada, o camarada não era meu amigo quando tu está bem, ele vai continuar sendo meu amigo, as coisas estão ruins para ele, mas eu vou estar aqui, eu vou ajudá-lo. Aí a Bíblia diz que aquela amizade, ela sobe um degrau e se passa a ser alguém da família. E não tem muita gente que é assim, que é um amigo, mas que já é considerado alguém da família, né? Mas por quê? Por causa disso, por causa da lealdade, da fidelidade. Então que a gente possa entender como Deus ama isso. Como Deus ama. E como também a Bíblia leva a sério a quebra de aliança. Não só do casamento, mas qualquer quebra de aliança. É muito claro na Bíblia como isso traz maldição. Como isso é triste aos olhos de Deus. Então que a gente possa, sabe, se permitir: Deus, entra na minha vida, forja o meu caráter, pois eu quero ser alguém que tem um caráter confiável. Eu quero ser alguém fiel. Eu quero ser alguém leal, em nome de Jesus Cristo. E assim, se Deus ver isso na nossa casa, assim como Deus fez isso na casa da Ruth, da Noemi, Deus vai fazer também na nossa casa. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.